Olá família, que Deus abençoe de uma maneira rica e abundante. Hoje falaremos sobre um assunto extremamente importante que lhe trará educação, que lhe trará discernimento, que lhe trará conhecimento, que lhe trará experiência e vivência. Pois eu acredito que muitas pessoas já passaram por este episódio e você que ainda não passou pode ter certeza. Uma hora um desertor, uma hora um rebelde passará pelo seu caminho. E a minha oração é que jamais esse espírito de rebeldia entre dentro do seu coração. Hoje nós falaremos sobre rebeldia, sobre rebelião. Preste atenção nessa mensagem, vai te ajudar muito. Roda a vinheta. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite e se inscreva, é rápido. Não se esqueça de ativar as notificações e de sempre comentar ao término do vídeo a importância que esse vídeo tem na sua vida, no seu ministério, enfim. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo para outras pessoas, porque eu creio que esse canal tem sido de fato canal de bênçãos para a vida de muitas pessoas. Gente, hoje eu quero falar sobre rebeldia. A rebeldia, ela é tão complicada e ela é tão mal vista aos olhos do Senhor que cabe a nós falarmos vários e vários vídeos sobre esse assunto. No entanto, hoje eu quero sintetizar e passar uma das principais, ou pelo menos as principais vias da rebeldia para que você possa evitar o espírito da rebeldia, para que você possa enxergar um desertor, um rebelde de longe, e para que você saiba como lidar em meio a uma rebelião. Aqui no dicionário diz assim: ato de rebelar ou rebelar-se, qualidade de rebelde, ato de lutar contra alguém ou alguma coisa, usando força ou argumento, oposição, resistência, comportamento que se caracteriza pela desobediência, obstinação ou rebeldia. Vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia comigo, você que assim tem, no livro de Salmos, no capítulo de número 36. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem. Mas olha isso aqui, ó. Maquina o mal na sua cama e põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. O ato de prevaricar, que significa deixar de fazer aquilo que é o correto para simplesmente buscar aquilo que é de seus interesses, é uma das molas prepulsoras do espírito da rebeldia, do espírito da rebelião. É muito comum observarmos o espírito da rebeldia atuando em várias áreas. Na família, sempre há aquela pessoa que é do contra. Aquela pessoa que sabe o que é certo, mas nunca quer fazer o que é certo, porque apenas ela quer fazer o que lhe agrada. Em Lucas capítulo 10, 38 em diante, fala sobre Maria, que estava sentada aos pés de Jesus, e Marta, que estava ocupada em muitos serviços, e começou a olhar para a irmã com um olhar indiferente, meio que caçando motivo, meio que se sentindo por cima da carne seca. E o Senhor a repreendeu, porque na ocasião ela deveria ouvir a voz do mestre, e ela estava cuidando da vida da irmã, e ela deveria cuidar da própria vida. É muito comum observarmos o espírito da rebeldia no ambiente de trabalho. O patrão, o CEO, o gestor da empresa dá uma voz de comando. Suponhamos que é uma empresa pequena, 3, 4, 5 funcionários, mas de repente, quando o patrão vira as costas, aquele que está carregando o espírito da rebeldia, aquele que já, para ele, nada está bom, tudo está ruim,
ele logo mostra suas garras, dá uma outra voz de comando e começa a incitar um contra o outro dentro da empresa. Mas eu quero falar mais e me deter sobre a rebeldia na igreja. Por sinal, é o ambiente que eu estou mais inserido. A igreja, por sua vez, ela é a junção de pessoas que, de alguma certa forma, convivem até mais do que com seus familiares. Eu posso falar de pastores e obreiros, a exemplo. Existem obreiros e pastores que estão mais na igreja do que com a sua família. Como bem Jesus, uma certa vez, estava pregando um sermão, a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora e ele foi, de alguma certa forma, questionado, pois a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora e queriam falar com ele. Ele disse: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A não ser esses aqui que fazem a vontade do meu Pai. Então a convivência, ela é muito próxima, muitas vezes, no ambiente de igreja. Até porque existem pessoas que chegam na igreja e começam a fazer parte de grupos, grupo de louvor, grupo de homens, grupo de mulheres, grupo de coreografia, começam a frequentar as reuniões, começam a estar mais próximas de outras pessoas. E muitas vezes, algumas dessas pessoas acabam até mesmo adquirindo algum ofício de confiança, porque se tornaram mais efetivas no ministério, começaram a orar, Deus confiou determinado ofício na vida daquela pessoa e ela começa a ter mais notoriedade dentro de uma igreja. Por mais que você tenha adquirido notoriedade na congregação, na empresa ou no seio da sua família, sempre carregue no seu interior a humildade e a simplicidade. E lute para não ser picado pela mosca da vaidade, porque ela carrega o veneno da rebeldia. A Bíblia diz aqui no livro dos Hebreus, no capítulo 7, no verso 7, o seguinte: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Nós sabemos que Cristo é o cabeça da igreja e nós não estamos aqui para discutir isso. No entanto, nós precisamos entender que a igreja, ela professa de uma fé inteligente, real e que segue em alguns momentos de uma devida hierarquia. Observem, falando de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Após a ascensão de Cristo, Pedro assume a liderança da igreja. Observe que Deus, em sua infinita bondade, poderia muito bem simplesmente trabalhar dos céus e ele, como voz de trovão, abençoando na terra. Mas ele levantou homens e deu dons aos homens. Então nós precisamos entender, compreender, respeitar e receber destes dons que Deus deu aos homens. E uma das formas que nós compreendemos que estamos vivendo uma vida debaixo da graça e da unção é quando eu não carrego o espírito de rebeldia e entendo que Deus levantará pessoas para abençoar a minha vida, a minha casa e a minha família. Existem alguns exemplos que nós precisamos citar para que você tenha os seus olhos abertos. A Bíblia nos fala lá no livro de Números sobre Corá, Datã e Abirão, no capítulo de número 16. Moisés foi um libertador aguerrido e em todas as suas frentes de batalha o Senhor esteve com Moisés. No entanto, houve um trio, o trio Parada Dura, e esse trio achou por bem não guardar em seu interior as orientações de Moisés. Eles se sentiam mais preparados do que Moisés. Como eu disse, a mosca verde da vaidade havia destilado o veneno da rebeldia no interior daqueles homens. E se já não bastasse, eles começaram a contaminar outras pessoas que ali estavam ao seu redor. Ao todo, 250 pessoas aderiram àquela rebelião. Pense, como é triste para um líder observar que aquelas pessoas que estavam bem próximas começaram a mudar o seu semblante, começaram a se rebelar, começaram a falar pelas costas. Tem um livro que eu quero citar, parte desse livro, e o título do livro é Lealdade e Deslealdade. Preste atenção nisso aqui que eu vou ler para você, ó. Um líder que não diz amém ou sorri enquanto você está pregando.
Qualquer líder leal apreciará os sermões de seu pastor. Seu apoio ao pastor é demonstrado quando ele constantemente verbaliza sua anuência dizendo amém. Você não pode me dizer que a expressão da sua face e o seu silêncio não significam nada. Silêncio significa alguma coisa e a expressão do seu rosto significa alguma coisa. Geralmente a pessoa desleal, ela começa a recriminar o sermão de seus pastores. Na roda de Corá, Datã e de Abirão e dos demais que se anexaram àquela rebelião, o sermão de Moisés já não era bem visto. E sim, o sermão deles era bem visto. Eu me lembro de um retiro de jovens, onde uma jovem, por sua vez, quando nós delegamos as devidas funções, nós falávamos para cada coordenador de quarto, ao término da mensagem principal, ele se reunir com o seu grupo no quarto, orar, passar as atividades do dia seguinte e deixá-los descansando. 15 minutinhos era o suficiente. No entanto, uma liderada, ela começou a se sentir dona daquele grupo de jovens. Até porque os jovens respeitavam muito ela, porque ela se dava o respeito. Mas naquele momento ela começou a passar 15, 20, 30, uma hora, enfim. Ela acabou deixando a vaidade tomar conta dela e na cabeça dela, aquilo que ela dizia para aquela juventude, naquele período onde havia sido dado para ela um tempo de 15 minutos, ela dizia, não, eu vou fazer aqui agora. Era o certo. E tudo aquilo que era ensinado era errado. Triste ilusão de uma pessoa que se sente superior a outras pessoas. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar alguém, e Deus usa. A Bíblia diz, se nós nos calarmos, até as próprias pedras clamarão. O que eu quero que você entenda é que muitas pessoas são tomadas por um espírito de rebeldia. E por mais que elas estejam numa boa igreja, debaixo da unção de um bom pastor, por mais que elas estejam acompanhando um ótimo sermão, elas sempre acharão que ali não é o suficiente. Elas vivem com uma sede que não é uma sede comum pela palavra de Deus. É uma sede de tentar encontrar uma igreja que ela se sinta confortável. E se existe uma coisa que todo cristão tem que entender, é que a cruz, muitas vezes, ela é pesada. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Nós não podemos, irmãos, e nem devemos achar que tudo será um mar de rosas. E de repente, por causa de uma repreensão, você deixou o inimigo entrar no seu coração e começou a provocar uma rebelião no seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua igreja. Triste quando alguém, movido pelo espírito da rebeldia, começa a difamar homens e mulheres de Deus. Isso traz um peso muito grande espiritual para a vida daquela pessoa. Algumas pessoas podem alegar o seguinte, então quer dizer, pastor, que uma pessoa não pode discordar de um sermão, que uma pessoa não pode discordar de uma prática da liturgia de um culto, que uma pessoa não pode discordar da homilia de uma reunião, então quer dizer que só os pastores são os bambambãs? Não é isso que eu estou dizendo não, minha querida. Ô vaso de honra, preste atenção. O que eu quero que você entenda é que a rebeldia, ela é diferente de um ponto e um contraponto. E a ovelha, de fato e verdade, por mais que em algum momento ela esteja em uma congregação onde ela diz, poxa, eu tenho um ponto de discordância, ela não sai trazendo aquilo à tona e reclamando, indo para a rede social, falando. A ovelha não, o bode sim. A ovelha, aquela que tem temor, ela ora a Deus e ela procura o seu líder, ou ela pergunta. Eu gosto tanto daquele quadro que existe no programa Show da Fé, missionário, só pode me responder tal coisa? Neste quadro, não só o missionário, mas aqui na igreja, quantas e quantas vezes eu já atendi pessoas que chegaram com dúvidas e saíram com respostas. Em algumas situações, eu já me deparei com casos
onde a irmãzinha veio com a lista de perguntas. E em uma mensagem, em um sermão, ela guardou a lista e jogou fora e disse: pastor, eu já entendi tudo. Muito obrigado, Deus me deu resposta. Então, é importante você entender, pode existir pontos e contrapontos. A Bíblia diz que Paulo resistiu a Pedro na cara, porque era digno de repreensão. Agora, existe uma diferença entre pontos distintos e rebeldia. O rebelde é mau, ele é mau caráter. O rebelde, ele olha nos seus olhos, ele te abraça, ele te beija, mas ele já te vendeu por 30 moedas de prata. O rebelde, ele muitas vezes bate nas suas costas, ele diz: sim senhor, meu pastor, sim senhora, minha pastora, mas ele está falando mal, torto à direita, porque a índole dele, o espírito que está nele, é um espírito mau. A Bíblia nos alerta no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo de número 23, preste atenção. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, e ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. A sentença de decreto sobre a vida de Saul, por ter desobedecido a voz e a direção de seu profeta. O rebelde, ele é pior do que o feiticeiro. É isso mesmo. O rebelde é pior do que o feiticeiro, porque ele é mau caráter. E dura coisa é para você, aí eu digo aos pastores, meu amigo pastor, simplesmente pela necessidade de manter um rebelde ao seu lado. Se você, na sua casa, encontra uma cobra, eu tenho a certeza que você não vai dormir e deixar a cobra dentro da sua casa. Ou você chama os bombeiros, o centro de zoonose, ou você vai dar um jeito de pegar aquela cobra para poder dormir em paz. Senão, você não consegue dormir em paz. E talvez você, que é um pastor, um bom pastor, um camarada, gente boa, mas não dorme direito. Está ansioso, está sofrendo princípio de depressão, porque está sofrendo vários casos de rebeldia. E se você deixar um rebelde, outro rebelde, eles vão formando um grupo. Por isso que quando eles se rebelaram contra Moisés, ele propôs um desafio. E disse: vocês vão ver, algo vai acontecer, algo sobrenatural. A terra engoliu aqueles homens. E a partir dali se tornou notório. Não é que Deus queria vê-los mortos, mas existem situações que as pessoas passam tanto do limite, elas são tão falsas, elas fazem tantas falsas alegações, elas começam a minar ou tentam minar a imagem, o trabalho, ou tentam minar até mesmo por inveja a vida de alguém, que o cálice de iniquidade transborda e a misericórdia de Deus, ela deixa o ser humano à deriva. E aí é onde vem a sentença de juízo. Em alguns casos, a pessoa tem até a vida abreviada. Então tome muito cuidado com esse espírito de rebelião. Se de repente você está vendo um pastor que faz parte de uma denominação, e ali dentro ele começa a querer minar a denominação, falar mal de seu líder, falar mal, talvez não de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta, tome muito cuidado, porque ali já está se observando um princípio de rebelião. O pastor que é de Deus, ele literalmente ora pela sua liderança. E ele procura a sua liderança para que a liderança trate o coração dele, cuide do espírito dele e abençoe a vida dele. Ele não sai por aí como Miriam, falando mal das escolhas do líder dele, porque ele sabe que a lepra se apega à testa. Portanto, meu querido, acorde. A rebelião é pior que o pecado de feitiçaria. Não seja você um obreiro rebelde, um pastor rebelde, não seja você alguém que faz parte de um grupo da igreja, seja qual for a igreja, mas carrega dentro de você a servidura, carrega dentro de você o espírito de prevaricação, carrega dentro de você a semente da vaidade, e aí você acaba se esquecendo de que o maior
é quem abençoa o menor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero fazer uma oração por você, para Deus te libertar e te livrar de todo o espírito de rebeldia. Vamos falar com Deus? Pai querido, Deus amado, sempre é bom orarmos a Ti, porque sabemos que o Senhor é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ó meu Deus, diante da Tua presença eu me coloco para resistir e repreender a toda e qualquer cilada do mal. A você, espírito de rebeldia, que tem atuado na vida deste homem, na vida dessa mulher, na vida desta pessoa, que há muito tempo, ó meu Deus, tem sofrido calúnias, tem sofrido perseguição por causa, meu Pai, de um desertor, de um rebelde. Meu Deus, e esse pastor é tão manso, ele é uma pessoa tão bacana, que ele tem estado na dele, sabe? Mas a família dele tem sido atingida. Então eu oro, meu Pai, para que o Teu Espírito tome partido dessa situação. Meu Deus, eu oro por cada pessoa, meu Pai, que anda contigo, e que a Tua palavra se manifeste. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu querido. Nunca acompanhe um rebelde. Nunca acompanhe um desertor, aquele que divide, porque aquele que se separa, ele busca os seus próprios ideais. Mantenha-se fiel, bebendo água da sua cisterna. Mantenha-se fiel ao ministério ao qual Deus te chamou. Que Deus te abençoe, que a paz esteja contigo e que o Espírito de Deus te livre de todo o espírito da rebeldia. Forte abraço.